Bom dia, pessoal. Tudo bem? Espero que todos estejam saudáveis, bem em casa, tudo funcionando bem. Eu peço desculpa pela demora desse último vídeo da série. Eu tive preparando uma série de outros materiais para outros vídeos que eu pretendo fazer. Acabou que eu demorei um pouco para trabalhar nesse, tá? Mas vamos lá. Hoje nós vamos falar. Hoje é o último, é o oitavo vídeo dessa série sobre a competitividade do gás natural. A gente vai falar, é o último, mas não é menos importante. A gente vai falar sobre um assunto bem interessante, bem relacionado ao novo mercado de gás. Tá? Então, eu vou começar compartilhando a tela. Então, está aqui. Nós vamos falar, então, hoje sobre o programa REACT. Tá? Então, o último vídeo dessa série. Então, o que é o REACT? REACT, o nome aqui já diz tudo. Revitalização das atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural em áreas terrestres. Então, é exatamente isso. Tá? É um programa do governo junto com os diversos stakeholders dessa área específica que buscam a revitalização das atividades de exploração e produção nas áreas terrestres. Tá? Por que isso? Tá? Se a gente der uma olhada na produção do último ano, nesse gráfico, a gente vê aqui em cinza a produção em terra. Isso aqui está em 1.000 barris de óleo equivalente, não é milhões, tá? É 1.000 barris de óleo equivalente. Para quem não sabe o que é o barril de óleo equivalente, é uma unidade em que você faz com que o gás natural possa ser contado junto com o petróleo. Então, só para dar uma ideia, 1.000 metros cúbicos de gás natural equivalente a 6,29 barris de óleo equivalente. Então, você faz essa conversão, você consegue colocar o óleo e o gás juntos numa mesma medida. Tá? Basicamente é isso. Então, se você olhar aqui a produção em terra e comparar com a produção no pré-sal, que é a linha, a produção do pré-sal é a linha em laranja e a produção em terra é a linha cinza, você vê que é uma disparidade. A quantidade de óleo e de barris de óleo equivalente que é produzido. Tá? E o pós-sal ficando no meio, aqui, que é a linha verde. O que está acontecendo com a produção terrestre? Vocês olham ali a linha azul, ele mostra, aqui no caso agora em milhões de barris de óleo por ano. Tá? Você percebe que de 2010 para cá vem caindo bastante a produção de óleo. Uma quantidade, já chegou, a gente pode dizer, praticamente a metade, não chega a ser metade, mas já está próximo disso. E o gás, ele cresceu de 2013 e 14 porque entraram campos novos. Foram os campos se eu não me engano, do Maranhão, que começaram a produzir e aumentar o volume de gás natural. Mas você também percebe-se também que está estável e não está modificando muito ao redor dos anos, tá? Está se mantendo constante. Olhando agora para os campos terrestres, campos agora, a gente está falando dos campos em si, que contando com os campos da Petrobras, a gente percebe aqui os volumes de óleo equivalente, novamente em 1.000 barris de óleo equivalente por dia. Tá? Então a gente vê aqui leste de Urucu, Rio Urucu, que são aqueles no Amazonas, a gente tem 49.000, 44.000 barris, e depois tem uma queda bem grande em relação ao volume produzido, tá? De outros campos terrestres. E se a gente faz um cálculo, um gráfico olhando sem os campos da Petrobras, que é esse caso aqui, a coisa então cai muito mais. Tá? A gente olha que tem barril, isso são os 20, são dados tirados do relatório da ANP, tá? E você olha aqui que tem campo que gera 268 barris, vejam bem, já não é mais em 1.000 barris, é 268 barris de óleo. Como tem aqui o Boa Esperança, que é o último, 235 barris de óleo. Estamos falando dos 20 maiores, sem a Petrobras. Obviamente, há vários outros poços pequenos que produzem menos do que isso. A gente chama de campos marginais. Aí a pergunta, então, se são tão pequenos, se é tão pouco, por que o governo se preocupa com isso? Eu já ouvi essa pergunta antes. Bom, antes de falar nada, isso é uma riqueza que está debaixo da terra que você tem que tirar, que isso gera dinheiro. E é justamente o aspecto social desses campos que é importante. Esses campos eles geram emprego, esses campos eles geram empregos diretos, eles geram empregos indiretos, eles trazem divisas, por pouco que seja, eles têm alguma divisa que traz para o governo, eles alimentam toda uma cadeia
de valor, uma cadeia de supply em torno disso, ou seja, tem um aspecto importantíssimo, tá? Principalmente no Nordeste, onde tem vários deles, onde tem uma concentração maior desses campos menores. Então, é importante, sim, que você faça alguma coisa, que o governo faça alguma coisa para poder melhorar essa produção e essa exploração do petróleo e do gás. Então, qual foi o contexto do programa REACT? O programa REACT foi anunciado pelo Ministério de Minas e Energia em 2017, tá? Com o objetivo de revitalizar as atividades de exploração e produção em áreas terrestres, estimular o desenvolvimento local e regional, exatamente o que eu falei, e aumentar a competitividade da indústria onshore nacional. Então, a gente não está falando só, obviamente, dos campos marginais ou dos pequenos campos, a gente está falando dos campos maiores onshore também, tá? No ano de 2018, o programa o REACT já registrou alguns bons avanços. Foi o sistema de oferta permanente, que eu pretendo fazer um vídeo no futuro explicando isso um pouco melhor, o que é oferta permanente de blocos exploratórios. Mas o nome é exatamente isso. São blocos exploratórios e campos marginais que ficam em oferta permanente pela ANP. Tá? Isso aqui é muito importante, a adequação dos percentuais de royalty dos novos contratos aos ambientes de elevado risco exploratório e baixo potencial petrolífero. Ou seja, a gente está falando de campos pequenos, às vezes campos marginais, campos maduros, que estão produzindo muito pouco. Então, nada mais justo que o governo reduza bastante os royalties que recebe desses campos, para que esses produtores consigam ter, inclusive, recursos financeiros para poder aplicar e investir nessas bacias para poder explorar, devido ao alto risco que eles sofrem com esse ponto. Tá? E outra coisa extremamente importante quando você está lidando com campos simples, com produtores pequenos, é a simplificação de exigências contratuais para essas jazidas de baixa materialidade. Então, essa foi a ideia, é trabalhar nesse sentido. Esses avanços foram realmente importantes no ano de 2018, tanto foram importantes que o governo resolveu fazer uma nova fase do programa REACT, que ele chamou de REACT 2020. Está sendo discutido esse ano, inclusive. Várias coisas nesse sentido. Qual é o objetivo do REACT de 2020? Não muda, é buscar avançar ainda mais na implantação de uma política nacional que fortaleça as atividades de AIP. Tá? Não muda nada, ele quer criar uma sinergia maior entre os produtores, fornecedores e financiadores, no sentido de aumentar a competitividade do gás onshore. Não mudou, o objetivo continua o mesmo, a visão continua a mesma, uma indústria de AIP forte, competitiva e com produção crescente e pluralidade de operadores e fornecedores. Tá? Metas. As metas são bastante interessantes e aqui vale a gente conversar um pouquinho. Meta de duplicação da produção em 10 anos, com o gás crescendo em um ritmo maior que o do petróleo. A produção até 2030, no mínimo, dobrará, saindo de 270 mil de óleo equivalente hoje para 500 mil barris de óleo equivalente em 2030. É ambicioso? É possível, sim, e para isso você tem que trabalhar em iniciativas que façam com que isso aconteça. Que você aumente o número de produtores, que você aumente a cadeia, que você diminua royalties, que você diminua risco e você desburocratize qualquer processo que você possa fazer. Outra meta importantíssima é a geração de mais empregos. Como eu falei, esses campos têm um posicionamento social muito importante dentro desses estados que tem esses campos. Então, a ideia é que você, aumentando de 270 mil para 500 mil barris, em 10 anos você vai gerar centenas de milhares de empregos, diretos, indiretos ou por efeito de renda. Tá? Pilares, então, do REACT 2020, inovação e simplificação da regulação, importantíssimo, isso não devia ser feito só para os campos maduros, mas para os campos pequenos, mas para qualquer campo, a gente tem que simplificar a regulação sempre que possível, sem aumentar o risco dessa atividade que é de muito risco. Estimula a criação e atração de empresas de exploração e produção, prestadores de bens e serviços, incentivar o surgimento de empresas nacionais, incluindo startups e trazer investimentos estrangeiros. Nada diferente do que a gente vê na maioria dos planos, né, que buscam esse tipo de sucesso, vamos dizer assim. Viabilização da produção de gás onshore em larga escala, quer seja convencional ou não, em atendimento às diretrizes do novo mercado de gás. Aqui, então, você começa a entrar e juntar junto com o novo mercado de gás. E importante aqui que ele fala em gás convencional ou não.
O gás convencional, o gás que a gente está falando, é o gás natural sempre, esse que a gente quer explorado, e o não convencional é o shale gas. Isso é um assunto que é meio tabu no Brasil. A ANP sempre teve vontade de desenvolver isso com mais força. Nós temos grandes potenciais de shale gas no Brasil. No Sul eu sei que tem uma coisa bem forte lá também, mas que existe um certo tabu de fazer isso desenvolver. Existe muito medo de poluição. A gente já vê hoje que já existe uma tecnologia muito avançada. Os Estados Unidos só produz os Estados Unidos deu um salto justamente porque ele começou a explorar o shale. Tem muita tecnologia exagerada com isso. E para a gente não seria realmente um grande risco. Mas existe muito tabu, né? Tem muita água para rolar para isso se desenvolver. E a promoção da concorrência e da competitividade, especialmente na comercialização de petróleo e gás produzidos. Ou seja, buscar melhorar tudo e aumentar a eficiência da produção e exploração onshore. Quais são os resultados esperados? Aumentar a agilidade e eficácia do licenciamento ambiental, ponto importantíssimo também. Se você complicar muito no licenciamento ambiental esses pequenos campos, você não vai encontrar ninguém que queira entrar e investir nesses pequenos campos e nos campos marginais. Aprimorar as diretrizes energéticas e regulatórias, viabilizar a produção de recursos em reservatório de baixa permeabilidade, aumentar o número de atores e suas cadeias de valor no IP do gás onshore e do óleo onshore. Bom, gente, é isso. Com isso eu termino essa série de vídeos sobre a competitividade do gás natural. Eu vou começar a produzir outros vídeos falando sobre, não só sobre o gás, mas sobre o petróleo em si, upstream. Eu vou falar sobre regulação. A minha ideia é fazendo vídeos curtos, falar sobre situações que estão acontecendo no momento. Um assunto interessante, por exemplo, é agora o arrendamento do terminal de Janeiro da Bahia. Fazer um vídeo sobre isso, acho que seria legal. Então, eu vou trabalhar um pouco nisso. Eu acho que conclusão desses 8 vídeos que eu fiz sobre a competitividade que existe, sobre a busca da competitividade, é que existe muita coisa acontecendo. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, muitos desinvestimentos, regulação alterando, lei no Senado agora para ser aprovada, PL. E o que a gente percebe é que se você for dar uma olhada na quantidade de empresas que estão se cadastrando no NP como carregadores, como comercializadores, está crescendo bastante. Isso mostra que o mercado está ávido pelas modificações, esperando que isso aconteça, para que a gente possa poder realmente ver uma alteração, uma modificação grande no sentido de baixar o custo desse gás. Isso só vai trazer desenvolvimento para a gente. Bom, é isso. Agradeço vocês aí por terem esperado esse último. Vou saindo daqui e aguardem os próximos vídeos, ok? Um abraço e até a próxima.